A gente fazia um negócio muito parecido no Nubank, que são, eu não lembro qual que é a metodologia, são 7 princípios, assim, que cada reunião que você faz um check-in. Mas é um check-in sobre você. Como você tá se sentindo, maluco? Faz seu check-in. Como você tá se sentindo? Pô, tô me sentindo isso, pô, aconteceu isso na minha vida. Amém. Porque lá era inglês, né? Tô dentro. Terminava a reunião, precisava sair, você fazia I'm checking out. Às vezes você precisa sair mais cedo, etc. Isso faz com que você sete o seu modo de presença para aquela reunião. E você sabe que você tá mais delicada hoje porque aconteceu alguma coisa com você. Pô, o Perini tá empolgadaço por causa disso. O Superti tá empolgadaço porque ele fechou o negócio. Pô, o Toledo tá passando por uma dificuldade. Você já calibrou o nível da reunião. Você já sabe como você vai conduzir aquilo. Como lidar com cada um, né? Porque, e isso é legal a gente falar, porque eu acho que tem inovação, tem algo em comum a todos. Vem das pessoas. E a gente precisa saber separar o que é inovação isolada na mão de uma pessoa na inovação em grupo. Porque quando a gente tá falando de grupo, no seu caso, que você tá falando vocês aqui, que tem um monte de gente, você trabalhar sozinho é a coisa mais fácil do mundo. Bota aqui 15 pessoas pra detalhar um problema e pensar em soluções possíveis. Ninguém vai concordar na solução, é um primeiro ponto, né? Começa daí. Por isso que tudo que a gente fala hoje no Silicon Valley de como organizar as empresas é sobre relações humanas. Como a gente bota seres humanos diferentes, de histórias diferentes, diversos, para trabalharem num problema em comum. Como você se apaixona pelo problema e você consegue trabalhar com pessoas que pensam diferente de você. E isso não é trivial, porque a gente foi programado pra ser resistente. O próprio Brasil, né, cara? A gente faz um monte de merda. Não, mas eu não fiz. Lá em casa, cara, caiu um negócio, quebrou no chão. A primeira reação da nossa secretária lá é falando, não fui eu. Eu falo, não tem problema, pode ser você, pode quebrar 10 mil vezes, não tem problema nenhum. Só que isso tá instalado na cabeça dela. A BIOS dela tá instalado que aquilo ali não pode acontecer, que senão ela vai ser demitida, entendeu? Então, inovação tem muita relação com isso. Eu entrevistei semana passada um cara que ele faz muito bem inovação. Ele criou um Segway. Segway, pra quem não sabe, é aquele negocinho que os seguranças andam no shopping. Ele criou o Segway. Ele desenvolveu o hardware de um Segway. Um Segway. Ele é brasileiro, esse menino. Ele acabou de desenvolver uma prancha de surf que flutua na água. Ele é um engenheiro de hardware. Toda prancha de surf flutua na água. Mas a dele flutua mesmo. Não encosta na água. Ah, fica acima da água? É, ele tem uma... Eu falei, essa inovação é óbvia. Ele tem uma propulsão que faz com que a prancha fique 60 centímetros acima da água. Nossa, é bacana. Inclusive o slogan é flutua mesmo. Mas o que eu tô falando? Por que eu coloquei o exemplo dele especificamente? Esse menino é extremamente inovador. Ele não fez nada de diferente que alguém já não tenha feito. Mas ele construiu do zero. Então ele já foi inovador por si só. Ele foi trabalhar, sabe aonde? Na Yellow. Yellow dos patinetes. Foi pra China pra desenvolver o patinete elétrico da Yellow. Só que ele descobriu que ele é bom do 0 a 1. Ele é bom em construir o começo, ele não é bom de operar. Então esse negócio que a gente tava falando aqui, a gente precisa entender qual é o nosso papel na inovação. O seu papel é levar do 0 a 1 ou do 1 ao 10? Porque isso faz toda a diferença. Você bota a pessoa errada no problema errado, vai sair tudo errado. E ela vai dar o máximo dela. Você não vai conseguir usar a solução, porque é a solução errada. E ela vai ser muito frustrada, triste, traída. Porque eu dei o meu melhor e o Bruno não tá nem aí pra mim, pro meu trabalho. Era eu. Mas foi o alinhamento. Você passou por isso? A vida toda, né? Eu sou dislexa, tentava ler Toy Story, não dava. eu sou dislexa, tentava passar no concurso público, não conseguia. Sabe aquela instrução na prova do Enem? O Bruno Leia adora primeiro falar toda a prova e depois começa a resolver? Eu nunca li. Leu toda a prova. Fazia isso Eu também nunca não. li todo o Enem. Porque eu tenho dificuldade de ler, então eu leio mais devagar. Depois a gente descobriu que quem tem dislexia de fato tem tipo 1 hora a mais pra fazer a prova, né? É porque eu não era diagnosticada. Sabia, ela não tinha o diagnóstico na época. Eu não tinha o diagnóstico na época, eu fui diagnosticada só com 28 anos. Então, eu não sabia. Se eu tivesse, eu levaria lá e falava, gente, então, preciso de ou alguém pra ler a prova pra você. Porque, já que a gente tá falando da dislexia, inclusive, a gente vai ter que fazer um podcast sobre isso. Porque toda vez eu falo, e aí o pessoal, fala mais, porque eu quero... Será que eu sou disléxico, né? E tem muita gente, mas não é tanta gente assim. Às vezes você só é burro mesmo. Mentira. Fica essa mensagem inovadora pra você. Inspiracional. Inspiradora, na verdade. Tô zoando. Não, é porque tem outros déficits de atenção, de aprendizado. Não é só esse. Você pode ter vários combinados. Eu só tenho dislexia. O que é muito comum é o TDAH, né? Que é déficit de atenção mesmo, que a pessoa não consegue
se concentrar, eu consigo, normal. Mas enfim, por que eu comecei a falar isso? Eu não lembro. É porque o Marcelo falou, você pode ser a pessoa que leva de 0 a 1, Sim. de 1 a 10, do 10 a 100. E aí, falando sobre a dislexia, né? Eu tenho dificuldade em aprendizado, mas o meu cérebro, ele busca outros caminhos para chegar a conclusões iguais ao de uma pessoa normal. Então, eu chego à mesma conclusão, às vezes de forma mais inovadora e melhor. Eu enxergo, às vezes, coisas diferentes do que uma pessoa normal. E eu acho que as pessoas, às vezes, botam, né? Lidam com todo mundo igual, como a gente tinha falado aqui. E por muitas vezes, eu tenho um irmão que é super inteligente, tradicional. É a inteligência mais tradicional, que é a do Bruno. É muito bem em prova, tudo. É muito bom. Ele, no que ele se propõe a aprender, fez a MAN também. Fez a mesma turma que eu. Bem classificado, igual o Bruno Foi o primeiro, também. ele foi o 6º, né, da artilharia. Caramba. Só que ele foi o 6º estudando nada. Eu fui o primeiro me matando, né? Então, veja, eu sou a pessoa que está sendo comparada com esse tipo de inteligência, né? Então, era muito ridículo pra mim. Eu sempre me senti burra até descobrir que eu tinha um até déficit ver de que aprendizado. Não era uma questão de que ela não tinha inteligência, era só que a gente tava colocando a pessoa certa no local errado, né? Como é que ela vai fazer um bom trabalho lá? Mas tem um detalhe que é o seguinte: a nossa sociedade tá acostumada a valorizar pessoas que falam bem. Se você não fala bem, você tá fora da sociedade. Até pra investir em startup é assim. Exatamente, você não Às sabe vezes fazer um pitch, cara, esse pitch exatamente. foi terrível. Não é porque você não sabe fazer o pitch que eu não sou um bom executor. Então, a sociedade ainda precisa shiftar pra aprender o pitch a é essa valorizar. apresentação de vendas, amor. Eu sei o que é pitch, mas Sei as se você pessoas perguntar. poderiam não saber. A gente precisa valorizar as pessoas diferentes. Os introspectivos, principalmente. Porque a gente que trabalha no mundo digital, tem muita gente que é introspectiva, que gosta... Cara, eu gosto de conversar com o computador, eu não gosto de conversar com seres humanos. E tá tudo bem. Se essa pessoa for muito boa nisso, vamos valorizar isso. Mas vamos aprender a trazer pessoas diferentes, porque elas trazem atributos diferentes. Eu lembro num caso específico do Nubank, que a gente tinha um deficiente visual na empresa e a gente começou a trabalhar num produto. Durante o tempo que você ficou lá, quantas pessoas chegaram a trabalhar no Nubank? Cara, quando eu saí, a gente tinha 1.300 pessoas, Já mais era ou bem menos. grande, Já já. era bem grande. Eu tinha entrado com algumas centenas e saí com mais ou menos 1.300. Pô, a gente tava discutindo ideação, um problema lá específico, dias a fio. Na primeira validação que a gente foi no deficiente visual, ele falou, tá tudo cagado, isso não funciona pra mim. Não tinha como resolver o problema pra ele. E ninguém pensou nisso. Então você para pensar que a diversidade traz uma riqueza muito grande, porque senão a gente fica falando aqui, pô, todo mundo gosta de podcast, vamos falar de podcast. Mas o que tem em volta de podcast? O que mais que a gente pode falar sobre esse universo, né? Então a sociedade exclui muita gente que poderia estar dentro, fazendo coisa diferente, pensando diferente, inovando, mas não faz por quê? Porque é repreendida, assim como a Malu se sentia mal em algumas situações.